Motivação no trabalho é determinante para o sucesso da empresa e de seus próprios funcionários. Uma pesquisa nacional realizada pelo IBGE no início deste ano revelou que 70% das pessoas que trabalham há mais de 2 anos em uma empresa ficam desmotivadas por alguma razão. Relacionamento entre colegas, questões salariais ou até mesmo falta de perspectivas de promoção dentro da empresa. Mas o que fazer para se manter a harmonia e a realização profissional unidas diante de um mercado que está em constante mudança? Para responder essa questão, eu converso agora com Luciano Copini, consultor em estratégias humanas. Bom dia, Luciano. Bom dia, Tatiana. Aliás, bom dia ou boa tarde, dependendo do fuso horário, né? Certo. Eu queria lhe perguntar qual que é o principal fator de desmotivação de um funcionário? Nossa, na verdade, quando a gente fala de desmotivação, o universo se amplia consideravelmente, né? Você tem que imaginar, na verdade, que a motivação, né, se a gente for estudar a raiz da palavra mesmo, a gente fala de motivo para agir. Então, se eu não tenho motivo para agir, ou se eu tenho mais motivos para agir de uma maneira negativa, aí surge a desmotivação, certo? Então, quando a gente fala de desmotivação em particular, nós estamos falando, então, quando a pessoa deixa de acreditar ou ter um propósito naquela empresa onde ele está trabalhando. Aí ele começa a ter uma postura justamente oposta, ele começa, então, a minar, a se detonar, ou seja, ele acaba estragando o bom desempenho dele e ficando mal na fita, né? E quando a pessoa, então, se sente desmotivada, qual que é a primeira atitude que ela deve tomar para poder mudar esse quadro? Bom, então a primeira coisa é ter a consciência de que a motivação é interna. Tá? Então a gente tem a expectativa de ter um líder motivando a gente, ter alguma, sei lá, uma situação, um bom salário para motivar, né, ou para nos motivar diariamente. Mas a verdade é que a motivação é um processo interno, tem a ver então com algumas conscientizações que a gente tem que ter. Então, por exemplo, se você está com dificuldade de, sei lá, de encontrar essa motivação, você tem que primeiro questionar, perguntar para o seu chefe quais são os planos dele com relação à sua carreira, procurar identificar se existe, de repente, a possibilidade de ser promovido ou não, e especialmente, o que realmente é o fator de desmotivação? É o salário que está abaixo do mercado? Às vezes a gente tem a sensação que o nosso salário está baixo, mas não é o nosso salário que está baixo, né? É o mercado que está propiciando aquela faixa salarial. E para mudar a faixa salarial, a gente tem que buscar, então, outras qualificações, por exemplo, tá? Mas o fato é que ter a consciência do que de fato está estragando a nossa motivação dentro do trabalho é o primeiro passo. O segundo, lógico, é agir, ou seja, fazer alguma coisa a respeito. Não adianta. Eu tenho uma frase que eu digo assim, né? O seu sucesso só depende de você. E eu falo isso sempre, em palestras, para todo lado que eu vou. Porque a grande verdade é essa. O nosso sucesso tem a ver com a nossa postura. Muita gente acaba, ela mina, né, o próprio serviço, o próprio ambiente de trabalho, né? Sim, ela começa... Porque, imagina o seguinte, qualquer empresa, qualquer emprego, seja ele empresa privada, seja ele empresa pública, seja um trabalho voluntário, seja o que for, né? Passado alguns meses, começa a entrar numa coisa chamada rotina. Salvo uma ou outra atividade, porque a atividade em si não permite isso. Mas, no geral, as pessoas têm uma certa rotina. Então, com o passar do tempo, a tendência é que essa rotina começa vamos dizer assim, a deixar desinteressante o nosso trabalho, tá? E quando ele deixa de ser interessante, porque ele passa a ser uma rotina, passa a ser um trabalho todo igual, é o primeiro, vamos dizer assim, estágio da desmotivação. E as pessoas se entregam, e aí é que está o perigo, né? Então, daí quando chega nesse estágio, a pessoa ela deve procurar outro emprego, deve procurar novos caminhos, novas portas, ou talvez isso seja um problema assim interno mesmo, um problema dela mesmo se auto... Vamos fazer uma metáfora para até facilitar, mais ou menos como se fosse um casamento, tá? Vamos pensar um casamento. Tem casamento que você tem que pular fora. Tem casamento que você tem que lutar para que ele se resolva. Sim. No geral, o que eu diria? Se a empresa é uma empresa idônea, se você gosta de trabalhar nessa empresa, se ela é uma empresa que sempre te tratou com justiça, com respeito, o ideal é que você busque mudar assim, essas mudanças sem ter que sair da empresa, ou seja, dentro da empresa onde você trabalha. Você pode fazer isso através de uma conversa franca com seu chefe, você pode fazer isso através de propostas de mudança, você pode fazer isso simplesmente manifestando o seu descontentamento, né, com alguma situação ou com um fator que está te incomodando de fato. Agora, se você está numa empresa, e atenção você internauta aí que está assistindo a gente, tá? A empresa não te trata com justiça, não paga o seu salário em dia, não é idôneo com você, pula fora.
Tá? Essa é a minha grande dica. Porque não adianta a gente ficar insistindo, estou desmotivado, mas é porque o meu chefe não me dá chance, não me dá oportunidade, na empresa onde eu trabalho isso ou aquilo. Pula fora, vai procurar outro trabalho. Então essa seria uma dica. Com certeza, né? Então, são essas duas avaliações, tá? Eu nunca vou dizer para as pessoas assim, peça demissão, porque isso é uma saída fácil por um lado e complicada por outro, porque é aquela coisa que a gente sempre fala vamos dizer, da técnica do macaco, né? Aí é que tá. A pessoa que ela tá desmotivada, ela quer trocar de ramo, ela quer respirar novos ares. Ela sai e procura primeiro e procura depois o emprego, ou ela faz justamente. Essa que é a técnica do macaco, certo? Você não solta do galho sem pegar no outro. Se você fizer isso, você corre um risco. Hoje existe, vamos dizer assim, o nível de desemprego está baixo? Está. Mas tem muitos profissionais muito bem qualificados que não estão encontrando oportunidades. Depende muito da área onde você atua, do que você faz, tá? Então, assim, ter a consciência da sua profissão, como está a imagem dessa profissão no mercado, se tem perspectiva, se tem pouca perspectiva. Antigamente o pessoal falava que a cada 10 anos surgia 3 novos empregos, né, 3 novas profissões, e se extinguia pelo menos uma. Hoje, essa estatística nem tem como mensurar mais. Surgem empregos novos, todo ano surge 2, 3, 4 possibilidades, vamos dizer assim, profissões diferentes, tá? Oportunidades de negócios diferentes. Tem gente que recentemente começaram a vender, por exemplo, fizeram uma grife loja da UFC. Os detentores dessa marca ficaram ricos, né? O pessoal que está vendendo hoje, que tem loja aí de time de futebol, que vende a grife dos times de futebol, há muito tempo atrás, perguntaram para um torcedor, assim, qual que é a sua maior, vamos dizer assim, o que você sabe fazer melhor? Ele falou, eu sou o melhor torcedor do Cruzeiro que existe. Ele foi um dos primeiros franqueados da marca do Cruzeiro, do time do Cruzeiro. Mas aí também é uma questão assim, você está no lugar certo, na hora certa, é uma questão também de sorte aí nesse caso. Pela minha profissão, eu não posso dizer que eu acredito em sorte, tá? Eu acho que sorte tem a ver com você estar... Eu acredito em você estar pronto para a ocasião, né? É mais ou menos que nem você querer embarcar num trem. Então vamos chamar a nossa oportunidade de trem. Tem vários. Eles podem levar a gente para um lado ou para o outro. Então esse trem chama-se oportunidade. Você só vai conseguir pegar se você estiver no lugar certo, na hora certa e pronto para embarcar. Já aconteceu comigo no passado, de passar por oportunidades, por exemplo, fantásticas, e na época eu não sabia falar inglês fluente. Perdi a oportunidade. Eu tinha tudo, só não tinha o inglês fluente, que era uma coisa essencial. A ferramenta básica. E o que acontece muito, eu conheço executivos, por exemplo, que falam assim, meu sonho é trabalhar na nossa filial lá do Texas, por exemplo, né? A primeira pergunta que eu falo, ok, e como é que está o seu inglês? Já está fluente? Ele falou, bom, não, está básico, né? Eu não sei falar nada em inglês. Eu falei, poxa, então, vamos supor que amanhã surge oportunidade para você atingir seu sonho. O que você vai fazer? Você vai perder. Né? Não tem o que fazer, você não aprende inglês de uma hora para outra. Então é uma conquista gradativa, né? E hoje a gente vive numa época que as pessoas têm pressa e não têm a paciência de adquirir os conhecimentos, a experiência, certo? O traquejo necessário para atingir certos patamares. Bom, nós falamos em dinheiro. O dinheiro, todos nós sabemos que é um grande fator de motivação. Como pedir um aumento e em que hora fazer esse pedido? Bom, então eu acho fantástico pedir aumento, mas atenção, mais uma vez, uma dica importante. Quando a gente fala sobre pedir aumento, né, quando a gente manifesta isso, nós estamos manifestando também o nosso descontentamento com a nossa atual relação com a empresa. Então, para pedir aumento, a gente tem que ter, primeiro, saber quanto que o mercado está pagando para o nosso salário, certo? Quanto que se paga. Segundo, se a nossa profissão, se o nosso desempenho dentro daquela empresa está atendendo às expectativas do nosso chefe. E terceiro, o principal, se a empresa tem condições realmente de oferecer essa possibilidade de aumento. Feito isso, você vai se dirigir, então, quer dizer, estamos falando então do racional. Eu não estou falando, está tendo inflação, aumenta meu salário. Estou dizendo, eu mereço ganhar mais porque eu faço isso pela empresa. Aí você vai marcar uma reunião formal com o chefe, tem que ser formal, não adianta fazer aquele bate-papo do café. O chefe ele tem que entender que aquele momento é um momento muito importante para você, e aí você vai explicar para ele por que você acha que você merece um aumento. Lógico que ele vai te questionar, fazer uma série de perguntas e vai dizer a realidade da empresa. E aí cabe a cada um avaliar e aceitar ou até contra-argumentar para conquistar o aumento. Mas pela minha experiência, pessoas que vão
chegam munidos com informação e com realidade de mercado e com uma consciência muito grande do seu papel dentro da empresa, normalmente ele conquista o aumento. Certo. Muito obrigada, Luciano, pela sua participação aqui no nosso jornal. Foi um prazer estar aqui. Um forte abraço a todos.